Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós, e o perigo. Todos, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós, e o perigo. Mais uma vez, pelas pessoas que estão em casa, chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós, e o perigo. Amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia, você que está aqui. E se você que está em casa tem uma palavra, a tua palavra está próxima, pegue. Em 2 Coríntios, capítulo 10. Pegue. 2 Coríntios 10. Eu, Paulo, vos suplico, pela mansidão e bondade de Cristo. Eu quando vou lendo as cartas do apóstolo, eu vou, com a minha imaginação, tentando voltar ao contexto em que ele está escrevendo. Eu, tão humilde quando estou entre vós, e quando ausente, tão ousado, vou retornar um pouquinho. Eu, tão humilde quando estou entre vós, e quando ausente, tão ousado para convosco, peço-vos que quando estiver presente, não me veja obrigado. É um líder de comunidade, é um pregador de acampamento no combate da oração, falando aos seus queridos, a recorrer à severidade, da qual pretendo usar com aqueles que julgam que temos procedido segundo a carne. Ele deveria estar passando por um momento difícil no seio da comunidade. Deveriam estar sofrendo acusações. E aí agora Paulo vai dizer a esses irmãos, a quem ele está enviando a carta, uma carta de súplica. Pois, embora vivendo segundo a carne, e nós estamos nesta condição, vivendo segundo a carne, ninguém aqui é um espírito, não militamos segundo a carne. Não militamos. As armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas. A primeira grande consciência que nós precisamos ter é esta: são armas poderosas aos olhos de Deus. Se eu souber usar bem, se eu souber manejar bem, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós, igreja, estamos vivendo esse momento. Tem se levantado nesse exato momento muitas pessoas orgulhosas intelectualmente. Meu Deus, como temos sofrido de todos os lados. Nós temos visto essas pessoas orgulhosas falando a partir de conhecimentos intelectuais, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E subjugamos todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir toda desobediência, uma vez que a vossa obediência estiver completa. Filhos, amados, a primeira consciência que eu preciso ter e que você precisa ter, e essa não pode desaparecer de nós, combatentes, é a consciência que nós estamos em batalha e que nós, até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, viveremos dentro desta realidade. Nós estamos dentro de uma batalha espiritual. E desculpa, não tem como você cair fora hoje. Não tem. Quem é cristão aqui, católico, levanta a mão e diga eu. Então, se você é cristão, só pelo fato de você ser cristão, você já está dentro deste campo de batalha. Você não precisa vir para o acampamento no combate da oração para você achar que você é um combatente. Não, independente se você vem ao acampamento ou não, só pelo fato de você ser cristão, você é um combatente. E você precisa tomar essa consciência do seu ser combatente. Eu sou. Quem é casado, papai e mamãe, levanta a mão e diga eu. Só pelo fato de você, além de ser cristão, casado, marido e esposa, vocês são combatentes. Vocês estão no combate. Olha como que os vossos filhos têm se levantado. Olha o tipo de questionamento que eles têm lançado sobre vocês. Olha a tentativa de convencimento que eles têm tentado em cima de vocês. Eles querem convencer vocês das opções que eles têm feito. E quer que você admita que a posição dele, que a visão dele, que o conhecimento que ele buscou intelectualmente através das mídias sociais, assistindo fulano e beltrano, que esse pensamento ele é correto. É você que tem que se dobrar a esse pensamento, e não ele se dobrar a esse pensamento, porque ele está correto. Eu estudei, eu pesquisei. Eu escutei isso de um garoto de 16 anos tentando me convencer da opção dele. O senhor precisa ler, o senhor precisa conhecer o fulano de tal. Filhos, filhas, há meio de comunicação social querendo fazer sua cabeça e querendo que você pense de acordo com o pensamento deles. Estou errado? Sim ou não? Eles estão empurrando em nós e querendo que nós engulamos. Nem sei se tem essa palavra, engulamos. Mas se não tiver, ela tem agora. De qualquer jeito, o pensamento deles, que eles estão corretos, que eles estão certos, que eles estão apoiados em pesquisadores, em pessoas que estudaram, pessoas que têm doutorado nisso ou naquilo, e que a visão deles é uma visão correta. O apóstolo Paulo está se levantando naquele tempo, porque no seio da comunidade cristã começou a surgir pessoas pensando diferente do pensamento cristão, pensando diferente do pensamento da época, da igreja apostólica. E ele precisa escrever aos irmãos que estão sendo influenciados por essa novidade. A novidade está chegando e eles estão admitindo as novidades como se fossem verdades. Não, nós não militamos como eles acham que nós estamos militando. As nossas armas não são carnais. Se me convidarem para ir a certos tipos de debate, eles vão sempre ouvir da boca do padre Edmilson, não. Por que, padre, que o senhor não vai? O senhor tem medo? Primeiro, eu acredito que não é o meu lugar. Na igreja, Deus coloca cada
pessoa no seu lugar específico. Há pessoas muito mais bem preparadas para estar naquele lugar do que eu. Eu não quero dar uma de tonto. Eu sei qual é o meu lugar na igreja. Eu sei. Mas a minha fonte, a minha convicção, a minha segurança está naquilo que diz a Igreja Católica, de forma toda particular do seu catecismo. Para mim, ela é uma doutrina segura, enxuta, que não me faz correr risco. E a minha outra fonte, ou é a primeira fonte, porque o catecismo brota dessa fonte, está aqui. Quanto a isto aqui, eu não abro mão. Podem qualquer pessoa se levantar pensando de forma contrária. Mas eu tenho uma fonte, uma base, um alicerce. Nós estamos neste tempo. Por isso que a sua arma não pode ser arma carnal. Não vá para o enfrentamento de boca. Nós não estamos sendo levantados por Deus para o enfrentamento de boca. Bate boca, bater boca. Enquanto você ficar batendo boca, o diabo vai ganhando. Na hora que você dobrar o seu joelho, Deus ganha. Deus vence. Não bata a boca. Eu já disse aqui, já disse no Rincão e disse em outros lugares por onde já passei. Às vezes a gente perde no combate, porque a gente perde a visão. Perde a consciência que nós estamos em batalha. É prejuízo, amado e amada de Deus, você querer bater boca, por exemplo, com bêbado. Se é o teu filho que bebe, se é o teu esposo que bebe, se é a tua mãe que bebe. É perca de tempo querer bater boca com teu filho drogado, que chega em casa drogado. É perca de tempo querer bater boca com a tua filha que está chegando de uma noitada. Querer corrigi-la porque ela está chegando naquele exato momento. Vocês vão gerar o que o diabo quer que seja gerado. O conflito. Não. Nós que somos combatentes precisamos correr para os pés dele. E entregar nas mãos daquele que tem o poder de vencer por mim e por você. Lá em Aracaju nós proclamamos, o diácono trouxe, eu gostei. E agora no último evento que tivemos, a gente trabalhou bastante. O Tiago Tomé até fez uma melodia rapidinho para a gente imperar. Eu luto e ele vence. Eu luto e ele vence. Eu luto e ele vence. Repita. Mais alto. Mais alto. Você luta onde? Você luta onde? Na oração. Na oração. Eu luto. E aí vem toda a minha disposição na oração. Primeira, consciência de batalha, que não é planejada de acordo com a mentalidade deste mundo. Nós não precisamos pegar em armas, nós não precisamos subir em tanques de guerra. Não é uma luta como o mundo luta. A nossa luta, ela tem um diferencial. Ela é 100% espiritual. E no plano espiritual, só é possível vencer com armas espirituais. Não recorra a nenhuma outra arma que você não vai conseguir, porque o plano é sobrenatural. Você precisa utilizar das armas. Padre Roger vai deixar muito, depois é matéria de estudo para casa. Se você adquirir o livro, você precisa ler. Ele vai trabalhar
Aquilo que vai dizer para nós, Efésios, a armadura do cristão. Ele vai trabalhar o cinto, ele vai trabalhar a sandália dos pés, ele vai trabalhar cada um dos aspectos que o soldado romano usava. Para você entender a imagem que o apóstolo Paulo está querendo nos apresentar em Efésios capítulo 6. Mas lembre, as suas armas sempre deverão ser armas espirituais, nunca armas carnais. Leia, risque seu livro e vá absorvendo todo o conteúdo, vá entendendo o que o Senhor está te propondo e como o Senhor está te propondo. Senão nós vamos para a guerra já derrotados. Primeira consciência da batalha. Não é uma batalha que se trava no aspecto físico. Não. É uma batalha que se trava no aspecto espiritual. Por isso o apóstolo Paulo nos apresenta uma armadura também espiritual. Armadura de Deus, assim que é chamado. Para que nessa luta eu consiga vitória. Observa, não sei se você convive com isso. Eu convivo. Eu consigo fazer regime. Eu consigo fazer outras realidades. Ficar sem comer o dia todo. E não sinto nada no meu corpo. Mas na hora que eu faço oferta de jejum, eu começo a sofrer. Eu começo a tremer. Parece que minha pressão cai. Me dá uma fome anormal. Eu fico olhando no relógio, marcando o tempo para terminar o jejum, porque eu me sinto fraco. É a minha experiência. Eu falo, meu Deus, por que eu padeço tanto? Porque eu tenho que ter consciência que eu estou jejuando, lutando. O jejum é uma arma poderosa. Poderosa. O diabo faz das tripas coração para que eu e você não jejuemos. Observa. Faça uma reflexão com muita sinceridade diante do Todo-Poderoso. Você não jejua porque Ele te convence que você não deve jejuar. Porque Ele sabe que se você jejuar, essa arma é capaz de dar prejuízo ao inferno. Prejuízo ao inferno. Mamãe, papai, olhem para o padre. Você que está em casa, olha para o padre. Eu te dou minha palavra de sacerdote. Se você for sincero com Deus. Se você começar a jejuar pelo teu filho, pela tua filha, o diabo vai perder e o Senhor vai ganhar. Se você começar a jejuar, mas com seriedade. Tem pessoas que acham que no plano espiritual nós trabalhamos com magia. Jejuei essa sexta-feira, eu já quero um milagre no sábado. Batalha, irmãos. Dependendo da guerra, demoram-se anos para que a vitória seja alcançada. No plano natural, no plano humano. No plano sobrenatural, nós temos auxílios. Nós temos armas de ataque. Nós temos armas de defesa. Nós temos armas que ao mesmo tempo é de ataque, é de defesa. Precisamos usá-la. Aproveitar daquilo que nós temos. Uma consciência na batalha, diz o apóstolo Paulo, nesse tipo de guerra, eu não tenho força própria. O meu poder vem de quem? O seu poder vem de quem? De Deus. O poder é de Deus. Por isso que eu luto e Ele. Eu luto e Ele. O nosso poder vem de Deus, diz o apóstolo com toda convicção. Pois, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais,
são armas poderosas aos olhos de Deus. Poderosas, capazes de derrubar fortalezas. Desculpa falar assim, se a fortaleza é a prostituição, se a fortaleza é a drogadição, se a fortaleza é um pensamento intelectual enraizado, cravado na mente do seu filho, da sua filha, a arma espiritual que você vai usar é muito mais poderosa para derrubar essa fortaleza. Muito mais poderosa, muito mais potente para fazer uma obra de destruição. Mas é preciso que nós utilizemos. Tem hora que eu fico pensando que as pessoas acham que eu e Padre Roger, quando estamos na capela, falo que a gente é muito próximo. Que a gente fica lá nos berros, nos gritos. Não há necessidade. A gente se posiciona. Esse dia vive uma experiência extraordinária, eu e ele. Vindo de Araçatuba, mas o Padre Roger. Começamos a rezar as vésperas, uma certa altura, eu rezando e ele rezando do lado. Na hora das preces dos fiéis, tem um momento, intenções livres na liturgia. Não sei quanto tempo nós ficamos nas intenções livres, né? 2 horas? Eu olhei no relógio. 2 horas eu ia dentro do carro. Nós rezamos muito. Eu fechava o olho, ele não podia, porque ele estava dirigindo. Mas 2 horas nós ficamos orando. Com profecia, com imagens, com palavra de ciência, com revelações. Tudo que o Senhor nos deu, nós compartilhamos ali, eu e ele. O Senhor falava, eu expunha. Ele falava e ele expunha o que Deus falava no coração. Nós usávamos de autoridade sacerdotal. Nós imperávamos no nome do Senhor. 2 horas. E nós nem combinamos que íamos fazer isso, né? Nós estávamos rezando a liturgia das horas. De repente, no espontâneo, eu comecei. Andamos muito. Não sei, ele fala que foi 2 horas. Mas andamos muito. Lutando na oração. Nós tínhamos as nossas intenções particulares ali, eu e ele. Era de comum acordo, nós estávamos numa plena concordância. Quando 2 se colocam em plena, nós estávamos em 2 concordes ali, no nosso clamor. Nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos um alvo naquela luta. E nós começamos a travar. E o Senhor foi revelando, o Senhor foi dizendo coisas misteriosas, coisas secretas, que nem eu sabia e que nem ele sabia. Mas o Senhor revelou coisas secretas, que eu e ele sabemos do secreto. E que nós continuamos na intercessão esperando a manifestação do poder de Deus. Porque a nossa luta não é contra homem de carne e osso. A nossa luta é contra forças espirituais do mal. Que tem feito estragos e que você talvez esteja sofrendo por consequência dos estragos que ele tem feito, que ele está fazendo. Estou errado? Estou errado? Quando eu passo no meio de vocês, basta me aproximar de vocês fisicamente, que vocês vão entregando os bilhetinhos. Padre, reza. Aí já me entrega os bilhetinhos. Aí coloca o nome das pessoas. Você coloca porque você tem necessidades. Porque você não está mais conseguindo ver essas pessoas dentro dessas realidades. Talvez você está se sentindo só no combate. É luta. Consciência que o seu poder não é um poder pessoal. Desculpa falar assim para os combatentes. Nós não usamos técnicas humanas nas nossas orações. Precisamos sentar com as pernas cruzadas, colocar as mãos sobre o joelho e começar toda uma técnica. Um mantra. Nós nem tínhamos programado, nós começamos a combater porque o Espírito suscitou para que combatêssemos. Está entendendo? Que o poder
ele não é pessoal. Nós não nos levantamos como os fortes. O padre é o modelo do intercessor. Eu tenho clareza que eu não sou o modelo do intercessor. Mas eu não posso usar de falsa humildade falando que eu também não intercedo. Eu intercedo. Nosso plano, porque o apóstolo vai falar disso, é destruir fortalezas espirituais e fortificações também espirituais. Então nós precisamos lutar com alvos muito concretos, irmãos. Concreto. A Antonieta já trouxe realidades aqui, citando o livro do padre, citando a experiência do nosso irmão indiano. Nós precisamos saber concretamente qual é o alvo que nós queremos lançar a nossa intercessão, e a bomba vai ser lançada sobre aquele alvo e vai acontecer o mistério. Eu partilhava com o padre, com os meninos aqui em cima, em 95, eu vivi uma experiência dentro da minha comunidade, Canção Nova. Eu estava chegando na minha comunidade Canção Nova. Chegando. Estava vindo de uma outra realidade de congregação, que não convivia muito com esse aspecto carismático, uma coisa muito mais diferente do jeito deles, que também é interessante do jeito deles. Mas eu estava dentro de uma outra atmosfera, agora carismática, 100% carismática. Na minha turma de 95 da Canção Nova, nós éramos extremamente carismáticos. Estava lembrando uma irmãzinha que encontrei essa semana aqui em cima, próxima da rádio. Falei: amada, lembra quando você ia lá lavar a escada de Queluz? Uma escadaria que nós temos assim em Queluz. A gente passava, ela estava lá varrendo a escada, cantando em línguas. Porque era tão natural, tão natural, tão natural. Com relação em línguas, eu lembro que nessa época eu fiquei muito confuso. Eu falei: menina, eles rezam demais em línguas. Será que é verdade esse negócio de rezar em línguas assim? Porque eu comecei a gerar uma dúvida dentro de mim. O diabo começou a colocar no meu coração interrogações sobre a oração em línguas. Aí eu inventei de rezar por um menino que chegou na Canção Nova de Queluz. Levei para a capela, todo cheio de inexperiências, porque eu vivia dentro de uma outra realidade de igreja. Fui rezar pelo menino em línguas, mas Deus quis se utilizar daquele garoto para falar comigo, que estava cheio de dúvidas. Aí coloquei ele na frente do sacrário, comecei a orar por ele, e vou orando em línguas, e eu disse: ora comigo agora, solta a tua voz, começa a orar do jeito que eu estou orando. Aí na hora que eu mandei ele orar do jeito que eu estava orando, aí eu ouvi uma voz falar pela boca dele: ele não vai orar não. Aí eu olhei e não entendia nada. Eu falei: vixe, ele falou com uma voz tão estranha. Nunca tinha vivido isso na minha vida. Nunca. Aí eu me assustei, olhei para ele, eu disse: ele não fala com essa voz, com esse tom, com esse timbre. Aí eu, todo inocente, continuei orando de novo. E aí: vai, ora comigo, solta a sua voz. Aí a voz falou com muito mais imperativa: eu já disse que ele não vai orar, que ele não consegue. Aí eu tomei um susto, eu falei: vixe, acho que tem outra coisa aqui. Aí eu já fiquei com medo, medroso, inexperiente. Tá uma irmãzinha passando próximo e disse: pss, pss, vem cá um pouquinho. Eu fui orar por esse menino, uma voz falou pela boca dele. Aí colocamos ele no meio da capela. Aí na hora que nós colocamos no meio da capela, aí oficialmente o bicho se manifestou nele. Aí naquele dia o Senhor me convenceu, a mim, que a oração em línguas literalmente existe. Que vem do alto, que vem de Deus. E o mais importante, que ficou para mim como ensinamento: o diabo não ora em línguas. Vamos aplaudir isso que é maravilhoso. O diabo não ora em línguas.
Ele não consegue. Quem ora em língua somos nós. Glória a Deus por isso. Mas essa não é a experiência é outra. Passamos por essa turbulência. Veio um vento na nossa turma que começou a soprar para destruir a turma. Eu estava com a minha formadora da época, está lá sentadinha lá, a Márcia. E ela disse que não recordava desses fatos. Não recordo, mas eu recordo. Eu não estava dormindo, eu estava acordado. Ela convocou, era uma sexta-feira, dia de penitência na Canção Nova. Nós estávamos todo mundo em jejum. Café da manhã ela deu uma ordem. Hoje, nós iremos para a oração comunitária das 9 horas da manhã. E só vamos sair da capela quando Deus intervir nessa situação interna aqui da casa. Fomos para a capela. Começamos a orar. Às 9, às 10, às 11, 12, 1, 2. A gente já não tinha mais o que rezar. E o fato de não ter mais o que rezar foi dando em nós uma certa... Foi ficando chato. Desânimo, uma desmotivação, porque a gente não tinha mais o que rezar. Já tinha gritado, já tinha feito o que tinha que ser feito ali, rezado tudo que tínhamos direito até então. Não sei se foi ela, mas alguém teve a inspiração de expor Jesus sacramentado. E aí foi exposto Jesus no altarzinho, uma capela bem pequena que nós temos em Queluz. E eu nunca na minha vida também, como o negócio dos demônios, eu não tinha conhecimento. Eu também não tinha conhecimento com relação à questão de imagens, palavra de ciência, dom de revelação, escuta de Deus. Eu não tinha nada disso. Eu era cru. Mas estou no meio da turma, eu já entrei no meio da turma, eu entrei no mês de julho, a turma já estava 6 meses entre eles, então eu tive que aprender a nadar rápido com eles. Estou lá na capelinha com eles, estamos orando. 2 horas o Santíssimo foi exposto e nada, e vai orando para cá, orando para lá, e o tempo passando. Tem um detalhe. Tinha uma mosca dentro da capela, lembrei desse detalhe agora. A mosca, o inseto, a mosca, ela posava no ostensório, e do ostensório ela vinha na ponta do meu nariz. Eu fazia assim com a mosca. Aí a mosca saía, depois ela voltava, eu fazia isso seguido. Eu falei, que mosca chata é essa? E é interessante, é um dos sinais da manifestação do demônio, a mosca. Já li livros, desses nossos exorcistas. Quando a mosca parou de me agoniar, eu escutei pela primeira vez na minha vida uma voz falar aos meus ouvidos: Asmodeu. Eu nunca tinha escutado esse nome na face da terra. Tinha uma irmã do meu lado, eu perguntei para ela, minha filha, irmã, o que significa Asmodeu? Nem sabia falar o nome, Asmo. Ela disse, Asmodeu? Eu disse, isso! Ela disse, demônio de morte. O que matava os esposos de Sara, esposa de Tobias. Eu falei, é esse demônio que está aqui. Na hora que nós fomos imperar para que esse demônio fosse embora, fechei meus olhos e começamos todo mundo a orar clamando pela libertação na nossa casa. De repente, eu com o olho fechado, eu escutei um barulho tão forte no meio da capela, como se uma bomba tivesse sido lançada sobre nós. Como eu estava com o olho fechado, eu despertei um susto tão grande. Eu fiz assim com o corpo. E eu perguntei para ela, você escutou o que caiu aqui no meio da capela? Ela disse, escutei. Como nós temos um coxo com Nossa Senhora dentro da capela, histórica, esse coxo da história da Canção Nova, eu achei que era o coxo que tinha caído. Eu olhei para... Não era o coxo. Eu falei, mas foi aqui do centro que caiu a bomba. Na hora que essa bomba explodiu,
a nossa casa de Queluz, a nossa turma foi totalmente liberta de Asmodeu. Totalmente. Filho, filha, fala: oi, padre. A nossa luta não é carnal. O diabo tentou jogar uns contra os outros. Ele tentou nos infernizar interiormente. Mas o Senhor venceu. Eu luto. Quando o apóstolo fala sofismas, são filosofias, raciocínios, esquemas do mundo. Ele está falando à igreja: não se deixe envolver por filosofias, por esquemas do mundo, por raciocínios mundanos. Não. Nós podemos contratar a melhor empresa para tentar colocar a nossa casa em ordem, que ela não vai conseguir. Nossa casa espiritual, porque a nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. Tem congregações religiosas ainda à falência, pagando empresa de consultoria para tentar reverter a situação financeira da sua congregação. Mas vocês não vão sair dessa situação enquanto vocês não entenderem que a luta não é carnal, a luta é espiritual. Nem sei por que eu falei isso agora, mas o Senhor sabe. Espiritual. Você pode chamar, desculpa, não tenho nada contra os psicólogos. Aliás, tenho gratidão aos psicólogos, porque me ajudaram muito na minha vivência salesiana. Muito. Mas não é o psicólogo que vai resolver, porque naquela situação é espiritual. Ou se combate no mundo espiritual para salvar aquela pessoa, ou ela vai se perder de vez. Vai se perder de vez. O apóstolo está falando da comunidade que estava sendo influenciada por essas realidades externas, por filosofias, por raciocínios, por autoajuda. Vamos trazer agora uma palestra para vermos se a gente melhora, dando a nós uma autoajuda. Cuidado! Isso tentou entrar na comunidade primitiva e o apóstolo precisou falar com autoridade: eu vos suplico, não deixem essas realidades entrar, porque ela vai acabar com as nossas realidades. As nossas armas não são carnais, são espirituais. O orgulho intelectual, meu Deus, nós estamos vivendo num mundo aonde essa palavra está em alta, orgulho intelectual. Pessoas que sabem demais, e o próprio apóstolo Paulo vai dizer: cuidado, porque o conhecimento, e esse conhecimento, ele incha. A pessoa vai achando que ela é a dona da verdade. Por isso que a primeira arma que o apóstolo propõe é a do cinturão. Amarrar essa parte do corpo com esse cinturão. Colocar aqui a verdade de Deus e não a verdade dos homens. Nós estamos nesse tempo, irmãos, quando o homem ele é tomado por esse orgulho espiritual, ele torna muito autoconfiante. Que eu posso. Não, você não pode nada. Deus pode. Em você, Deus pode. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho. Ele está comigo. Repita isso para você mesmo, na situação que você está vivendo. Ele está comigo. Fala para você mesmo: Ele está comigo. Ele está comigo. Aliás, não confie demais em você. E nem confie demais nos homens. Maldito o homem que põe a sua confiança em outro homem.
Mas bendito o homem que põe a sua confiança em quem? Em Deus, no Senhor. O homem que põe a sua confiança no Senhor é como uma árvore plantada à beira do rio. Essa árvore vai permanecer sempre verde, com a sua copa linda, maravilhosa. Essa árvore, ela vai produzir os seus frutos no tempo certo, na hora certa. Porque a confiança desse homem, dessa mulher está no Senhor. Não confie em você demais. Aliás, Santa Mira de Jesus crucificado disse Jesus a ela: filha, quer vencer o demônio? Vou te apresentar, vou usar como armas o termo, vou te dar 3 armas espirituais para você vencer Satanás. E aí disse a ela: a primeira arma, a humildade. A segunda arma, a obediência. A terceira arma, a caridade. Jesus disse a Miriam: se você usar essas 3 armas, você vence o demônio. O autoconfiante, ele vai se perdendo, porque ele vai se deixando dominar por esse orgulho, porque ele estudou demais, porque ele absorveu todo o conhecimento intelectual. Agora ele tem as capacidades. Não, a tua capacidade, ela não vem de você. A tua capacidade, ela provém de Deus. Não é isso que diz o apóstolo? A minha capacidade, a sua capacidade, ela não vem de nós. Porque eu estudei, porque eu me preparei. Meu Deus, a gente vive isso no dia a dia, né, Padre Roger? A gente às vezes fica morrendo para preparar uma pregação. Antonieta, não é assim? A gente fica ali correndo atrás da pregação, buscando aqui, buscando ali. Não é, Eliana Ribeiro? De repente a gente chega aqui no palco, o Senhor muda tudo, investe tudo que a gente fez. A nós cabe humildade. Ah não, mas eu não vou porque o Espírito está falando. O Padre Roger chegou aqui ontem, ali atrás, falando comigo. Menino, eu cheguei lá no palco com uma pregação montada. De repente, o Senhor lá no meu quarto mudou a minha pregação. Mudou tudo. Não foi assim que o Senhor falou ontem? Não, mas eu vou ficar na minha pregação, no meu esquema. Porque talvez o Senhor mudou, porque o esquema meu, o esquema deles, poderia nos tornar autoconfiante demais. Eu vou pregar para abafar. Hoje eu quero abafar na minha pregação. Deus às vezes nos humilha assim de uma forma tão besta, a gente se sente tão humilhado. Teve uma quarta-feira, eu nunca esqueci disso, porque acho que foi formação pessoal. Eu preguei numa missa de quarta-feira. Aquela missa foi para mim a missa naquele dia. Olha, eu amei tudo da missa. Tem momentos que a gente ama tudo. Naquela quarta eu amei tudo. Preguei, saí entusiasmado com tudo que vivi. Estou descendo, eu morava naqueles prédios lá da frente da administração da Canção Nova. Quando eu estou chegando perto do prédio, um irmão de comunidade, não sei se foi usado por Deus ou pelo diabo, mas independente, me ajudou muito. Se foi o diabo que usou ele, me ajudou. Ou se não foi o diabo, se foi Deus, me ajudou do mesmo jeito. Porque eu estava tão cheio de mim naquela noite, que ele chegou e disse: Padre, hoje o Senhor, na sua pregação, foi tudo maravilhoso, mas o Senhor usou um erro de português gravíssimo. Menino, quando ele falou erro de português, eu? Não. Falei: qual erro de português que eu usei? O Senhor falou: mais melhor. Ave Maria, eu fiquei mal. Eu falei: não, eu tenho certeza absoluta que eu não falei mais melhor. Eu falei mais e melhor. Não, o Senhor foi alô, mas... Só que aquela discussão quebrou meu orgulho, porque eu fiquei mal. Fiquei frustrado por causa de uma palavrinha. Me marcou porque eu até guardei a palavrinha mais melhor. Eu tinha certeza que eu não tinha usado mais melhor, mas ele ficava afirmando na minha cabeça que eu tinha falado mais melhor. Mas naquela hora eu entendi que era o Espírito Santo de Deus me colocando no meu lugar. Porque eu estava cheio de mim. Eu achei que eu tinha abafado naquela noite. Você está entendendo?
como é que Deus se utiliza para nos colocar no nosso devido lugar? Para que nós entendamos que não é capacidade nossa. Eu tenho toda a capacidade intelectual do mundo. Não, a tua capacidade não é sua. A minha capacidade não é minha. A nossa capacidade vem de quem? De Deus. Por isso, desculpa falar assim para você. Seja no combate você mesma, você mesmo. Não se espelhe nos outros. Seja você. Ah, mas eu não sei, padre. Eu sou tão simples, eu sou tão humilde, eu sou tão... Não, usa o que você tem, o recurso que você tem. Porque a capacidade não é sua, a capacidade é de Deus. De Deus. Na sua simplicidade é que Deus quer se utilizar. Na hora H Ele vai colocar uma palavra de sabedoria na tua boca, que você jamais imaginaria que falaria aquela palavra, mas foi a palavra certeira naquela situação e que gerou a diferença naquele contexto. Porque Ele usou você, você foi humilde, suficiente para ser utilizado por Ele. Amados, vamos tomando essa consciência, que vai nos ajudar no combate. Quando o apóstolo fala para a gente ficar na vigilância dessas realidades intelectuais que tem tomado hoje até a igreja católica, infelizmente, porque o pessoal acha que vai mudar a igreja intelectualmente. Os grandes homens que tentaram fazer diferença na igreja, eles não eram, ou melhor, não se deixaram usar pela inteligência. Deus usou em outros aspectos. Quando Francisco de Assis se apresenta diante do Papa da época, e o Papa olha para aquele homem pobre, mas apaixonado pela igreja, que aparecia, se revelava, demonstrava uma igreja pomposa. O Papa entendeu que o Senhor estava chamando a igreja àquela pobreza que era visibilizada por ele, diante de um irmão pobre. Ele não precisou sair da igreja como Lutero. Não, Lutero se deixou levar pelos seus conhecimentos intelectuais, por tudo aquilo que ele absorveu, decidiu romper com a igreja. Francisco não, ele via tudo que Lutero via, mas ele se comportou diferente diante da igreja. Por isso que hoje nós chamamos Francisco de São Francisco. Compreende a humildade que ela é capaz de fazer? Compreende o bem que um homem chamado Francisco fez e faz na história da igreja até o tempo presente? Você não conheceu Francisco, eu não conheço Francisco pessoalmente, não conheci pessoalmente, mas até hoje nós nos admiramos com esse homem, que é um reflexo de Deus para a humanidade. É Deus falando, é assim que vocês precisam se comportar. É assim. E aí poderíamos partir para um outro aspecto, mas não é esse meu objetivo. Eu quero encerrar, porque Deus falava isso ao meu coração. Cuidado com eu posso, com eu consigo, com eu sou capaz, e as reticências aí. Cuidado. Olha a sabedoria do apóstolo Tiago. Vou citar para você o versículo, para encerrando, para a gente rezar um pouquinho. Tiago, ele vai entender, o apóstolo, que tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos dele. O nosso amanhã está nas mãos de Deus. A nossa família está nas mãos de Deus. Então, diante desta realidade, o que o apóstolo vai dizer a nós? Tiago vai dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Padre, o Senhor vem pregar na minha cidade ano que vem? A minha resposta agora é bem São Tiago. Se o Senhor quiser, eu vou. Ah, não, eu vou.
já tirei o eu vou. Se o Senhor quiser, eu vou. Mas se o Senhor não quiser, eu não sei se eu vou estar vivo ou não. Olha que sabedoria. A gente tirou o eu da moda e colocamos se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser libertar a tua família, Ele vai libertar. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser que vocês convivam com esse sofrimento, vocês vão conviver com esse sofrimento, porque vai ser uma purificação para a família. Se o Senhor quiser. Porque tudo está nas mãos dEle. Combatente, fala: oi, Padre. Acordemos. Estamos em combate, filhos. Não é nós que determinamos a vitória. Quem determina a vitória é o Senhor. A nós cabe combater. A igreja vai falar no catecismo: você decidiu rezar, naturalmente você está decidindo combater. Naturalmente, eu decidi rezar, eu vou rezar agora. Você já vai sabendo que você vai combater. É o terço que você vai rezar? Vá sabendo que você vai combater no terço. É uma adoração que você vai fazer, é uma novena, vá sabendo que você vai combater. Decidiu, pensou em rezar, está indo para a missa, saiba que você está indo para um combate. E olha, igreja, é a oração por excelência. É a oração por excelência. Deus sabe o quanto eu sou carismático e eu vou morrer carismático. E eu quero morrer assim, em nome de Jesus. Ele não me permita mudar o meu jeito de ser carismático. Sou feliz em ser carismático assim. Mas eu tenho clareza no meu coração que o meu ser carismático não minimiza a Eucaristia. Eu não coloco ela num patamar inferior porque eu sou o carismático. Não. O meu ser carismático me ajuda, sem minimizar, sem bagunçar o coreto, sem fazer coisa absurda, porque eu sou carismático, então agora vou fazer coisas absurdas. Não, eu respeito, mas não perca a essência. Não perco, porque também sei que ali é o meu combate por excelência. Por excelência. Eu estou vivendo a oração das orações que é a Eucaristia. Por que a gente está se perdendo na Eucaristia? É uma conversaiada, é uma falação, é uma distração. Qualquer movimento nos distrai, nos tira da presença, porque nós estamos em combate. Estamos em combate. Decidiu ir para a missa, seja uma missa celebrada em meia hora, seja uma missa celebrada 2, 3 horas, não importa o tempo, você tem que ir sabendo que você está indo para a guerra. Eu estou indo para a guerra. Está indo para onde? Para a guerra. Porque você está indo para a missa. Aí o diabo se utiliza de todos os meios para tentar nos atrapalhar no combate. Coloca sono e aí a igreja começa a dormir. A igreja não responde, a igreja não é ativa, a igreja só recebe, uma igreja muito passiva, a igreja que não entra no combate. Amados, acordemos, acordemos. Nós estamos num tempo bem específico na história da igreja, bem específico. E se nós não vigiarmos, eu tinha até colocado outras armas, mas eu não quero, talvez não vai dar tempo de eu trabalhar, mas eu quero só mencioná-las para você. Armas de defesa, por exemplo, se utilize muito, se você puder, do sangue de Jesus. Peça revestimento espiritual com o sangue de Jesus. Eu hoje estou vivendo essa experiência, vou partilhar com vocês, para ajudar vocês católicos a beber da fonte. Eu hoje, na hora que estou celebrando a missa, na hora que eu consagro o preciosíssimo sangue, eu me imagino dentro daquele cálice.
Toda missa que eu estou celebrando agora, eu me jogo lá dentro do cálice de Jesus e eu fico me imaginando uma esponja sendo encharcada por aquele sangue. Quando eu sei que eu estou passando por uma enfermidade, eu já jogo ela dentro daquele cálice e já banho aquela enfermidade naquele sangue. Ou eu utilizo dos recursos que tenho, e tenho muitos recursos, graças a Deus, na fé católica, ou vou ser besta. Eu não quero ser besta mais não, eu quero aproveitar das riquezas. Se joga. Tem um filho drogado, na hora que o padre levantar o cálice, onde você está? Joga ele. Está lá dentro do cálice, meu filho. Você vai ver. Usa dos meios. A igreja nos oferece gratuitamente. O padre nem vai precisar mandar você jogar dentro do cálice. Você já sabe que você é o melhor lugar para você jogar aquela doença, aquela alma enferma, aquela situação difícil. É dentro do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como é que eu comecei: chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e quem? Entre nós e quem? Perigo. Uma outra arma poderosa que nós podemos usar de ataque. O sangue é de defesa. De ataque. Chama Jesus. 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 Esse nome seja um nome presente na sua boca. Vamos repetir o nome dele? Mais. O negócio está apertando e você vai continuar falando o quê? O negócio está complicado. Não está saindo do lugar. Está tudo muito difícil. Está tudo muito complicado. Parece que você está perdendo. Você vai continuar falando o quê? Jesus. Usa. Ataque. Eu uso muito. No meu individual, no meu particular. Eu subo daqui, agora morando aqui, vou até lá na chácara. Quando eu não estou rezando o terço, eu já vou na oração em línguas. Não preciso gritar para ninguém escutar que eu estou orando em línguas, eu vou orando baixinho, do meu jeito. Você escutou eu orando? Sim ou não? E eu vim dali até aqui rezando. Armas, filhos, armas de ataques, armas de contra-ataque. Você precisa muito da palavra de Deus. Que ela seja a fonte, que ela seja a base. Aquele que se debruça, diz São Tiago, sobre a lei perfeita, que é a liberdade, e nela persevera, esse há de ser feliz naquilo que faz. Se você perseverar na palavra, você será feliz naquilo que você faz. Uma outra arma de defesa, mas ao mesmo tempo é uma arma de ataque poderoso: louvor. O louvor. Dom Bosco dizia para os salesianos, e eu levo isso muito a sério porque fui salesiano. Gosto, individualmente eu gosto. As pessoas até sabem que eu gosto e até me ajudavam quando eu trabalhava na missa do clube, mandava tanto CD porque eu gosto. Eu sou movido a louvor. Eu escuto o tempo de folga que eu tenho, eu gosto de ouvir. Gosto de fazer caminhada ouvindo. Eu me alimento, eu alimento a minha alma com louvor. Louve cantando, louve falando, louve dando graças pelo que está dando certo, mas também louve pelo que não está dando certo. A gente vai aprendendo. Eu estou numa fase, graças a Deus, de louvar. Já disse aqui, porque eu continuo vivendo assim. Quando a gente está num caminho aqui, no carro, alguém está dirigindo comigo, e eu estou junto com o motorista, a gente se perde um pouquinho. Eu, para não murmurar, para não reclamar, para não ficar apreensivo, eu digo: não, a gente não se perdeu não, irmão. A gente não se perdeu não. Não, pai, não perdemos não. É que nós não conhecíamos esse lugarzão aqui, ó. A gente está passando para conhecer, já a gente acha o caminho. Mas não dou glória ao diabo. E não quero dar glória a Satanás.
Porque como é que eu começo a glorificar o demônio? Padre Jonas Abib vai dizer: a murmuração é a oração do inferno, é a oração do diabo. O murmurador começa a rezar, a prestar culto a Satanás, quando ele começa a murmurar. Murmura por tudo, por tudo. Hoje eu estou evitando até ficar perto de murmurador, porque faz mal para a minha alma ficar escutando murmuração, murmuração. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo, não dá certo, não dá certo. Oh, Jesus, me livra desses males. Não, eu sei em quem coloquei minha confiança, vai dar certo sim. Ele tem poder, eu creio nele. Louvemos, filho. Está tudo muito complicado. Louve. Louve. E por fim, deixa eu pegar na palavra para poder falar deles rapidinho. Um versículo só, encerro. Vai ficando de pé já. Olha o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles, uma pergunta, espíritos servidores, enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação, a serviço de quem? Ao nosso serviço. Contem na sua guerra com o auxílio dos anjos. Se vincule a eles, os anjos. O seu anjo da guarda, o meu grande amigo Miguel, o seu anjo. Chame pelas milícias, chame. Seja amiguinho, amiguinha. Vou repetir o versículo. Não são eles. O autor da carta aos Hebreus está dizendo: espíritos servidores, enviados por quem? Por Deus, a serviço daqueles que deverão herdar a salvação. Quem é herdeiro da salvação? Levanta a mão e fica com os braços levantados para eu ver. Não abaixa não. Vamos cantar? Vamos nos posicionar agora na presença dele? Olha aí, o Senhor te deu anjos para te servir. Olha o grau de importância que você tem, bendito. Usa, chama, conte, peça auxílio. São seres que vão lhe auxiliar de forma disfarçada. Em momentos imprevisíveis, eles vão aparecer na sua história. Eles vão te dar orientação, eles vão te mostrar o caminho, eles vão te dizer: não, não vá não. Eles vão te dar um livramento, porque naquela hora era para estar tudo errado. Não fique desesperado porque não deu certo. Não fique desesperado porque não era do jeito que você pensou. Foi talvez uma intervenção do teu anjo servidor. Porque se talvez você tivesse ido, teria acontecido com você uma desgraça. Tenha a visão espiritual, abra teus olhos, olhe além das aparências. Hoje eu estou vivendo também essa experiência. Tempos atrás eu fui para Natal e precisava voltar para Aracaju. E o voo foi cancelando. Vai sair tal horário. Aí vinha cancelar, vai tal horário. Chegou uma hora que eu disse: nesse avião, vou para Aracaju agora, eu vou mais. Deus está falando comigo. Não vou mais. Liguei para Aracaju e disse: olha, cancela os meus compromissos, só vou amanhã. Se o avião foi com outros tripulantes, problema deles que foram com o avião. Mas eu senti em Deus, que eu estava rezando, eu estava na presença dele, que eu não deveria embarcar naquele voo. Naquele voo não deveria mais. Tínhamos tentado, a gente foi até o lugar do embarque, descemos, aqueles aviões menores de uma empresa aí. Não, tem que voltar, voltamos com as malas. E aí fui tentando, eu falei: Deus está falando comigo. Porque se você é dele, se ele visa a tua salvação, e não só para futuro, ele quer te salvar no presente. Usamos a palavra livramento. Pega na mão do seu irmão. O Senhor é contigo, filho. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.